Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Canivete Suíço e hoje a gente tem a alegria de trazer alguém que, acima de tudo, é pai, é esposo. Inclusive, ele estava passando no supermercado antes de vir para cá, porque ele tem essa missão. E falando em missão, ele que evangeliza através da música e, sobretudo, também é psicoterapeuta, forma líderes, né, através de suas mentorias. Leandro Silva. Ok, Hélio, muito obrigado, viu? Uma satisfação enorme estar participando desse projeto aqui. Eu espero que vocês fiquem ligadinhos aí e curtam muito o nosso bate-papo. A alegria toda nossa, né? Uma alegria realmente ter você aqui, alguém com know-how, experiência, não somente na área da psicologia, mas na área de mentoria, né? Treinando líderes, formando líderes, é isso? Também. Eu trabalho também na formação de líderes, porque é um gap que nós percebemos hoje no mercado, né? Através da experiência que a gente vem acompanhando aí as empresas, desenvolvimento de pessoas, e aí os empresários têm reclamado muito sobre isso. O mercado de trabalho tem muitos trabalhadores, mas faltam pessoas para assumir as posições de liderança. Né? E aí termina que os empresários eles ficam imersos em um programa, em um trabalho operacional porque faltam líderes. Então a gente atua nesse desenvolvimento aí de liderança. Que bom. Isso é bem legal, isso é bem interessante. Até porque eu imagino que já tocando nesse assunto sobre liderança, não é só ser somente líder de cargo, mas uma construção de liderança que vem de dentro para fora. Exatamente. E assim, Hélio, a liderança é algo que foi construído dentro de mim. Eu tenho muita facilidade para falar sobre isso. Por quê? Eu fiz a junção de dois contextos, né? Um contexto de teorias e, obviamente, que a gente precisa usar, mas também um contexto de desenvolvimento pessoal. Hoje eu tenho 41 anos e eu sou líder desde os 12, né? Com 12 anos de idade, eu assumi uma liderança em um grupinho de crianças chamado Infância Missionária. É um grupinho que tem na Igreja Católica onde crianças evangelizam crianças. E aí, com 12 anos de idade, eu fui convidado para participar de formação e tal, e assumir a liderança daquele grupo de crianças. Então, para mim, foi muito importante porque começou a me formar para a vida. E eu já tentei fugir da liderança algumas vezes, né? Porque é cansativo, é estressante. Querendo por alguns ou não, momentos, tem um fardo, né, para você. Tem um fardo, né? Mas eu nunca consegui fugir. Já fui trabalhar em algum determinado lugar onde, de verdade, eu omiti algumas informações a respeito disso, para ver se eu me livrava de algumas coisas, mas terminei me envolvendo com questões de liderança. Então, comecei aos 12, aí dali, desse grupinho, aí veio a adolescência missionária, e aí veio o grupo de jovens, e eu sempre na liderança. E aí, quando eu completei 18 anos, o meu primeiro trabalho foi como secretário municipal da juventude da minha cidade, né? Então, até quando eu comecei a minha carreira profissional, também já comecei em cargos de liderança, e nunca mais eu saí. Então, assim, já somam aí quase 30 anos, né, à frente trabalhando. Então, eu resolvi pegar todo esse conhecimento, toda essa prática e devolver isso para a sociedade de alguma forma. Como? Formando pessoas também a serem líderes, né? Transformou em trabalho, né? Transformei em trabalho, né? Transformei em benefício. Quem somos nós se a gente não transformar o que nós somos, né? O que nós temos de conhecimento em prol da sociedade, né? Para contribuir com alguma coisa. E é bem legal porque você falou 12 anos, né? 12 anos de idade. 12 anos. Começou bem cedo. E querendo ou não, você ter um papel de liderança, você tem que ter muita maturidade. Você tem que ter muita resiliência com tudo, com muita coisa, correto? E aí eu fico pensando, uma criança de 12 anos, é uma criança, né? Assim, o meu temperamento me favorece, né? Favorece porque eu tenho um temperamento colérico. Então, o temperamento colérico, ele tem esse perfil de liderança muito natural, sabe? Mas eu confesso que às vezes a gente sofre um pouco por causa disso também, porque é muito natural que eu chegue aqui e se tiver alguém em pé precisando de uma cadeira, eu entrego a cadeira, eu puxo alguma coisa, se o som der algum problema, eu vou no som. Tá lá envolvido, né? Então assim, aí às vezes a gente precisa, eu preciso
conter o leãozinho que tem proativo aqui dentro, sabe? Então, às vezes, eu confesso que isso já me fez mal em alguns momentos, porque eu me senti talvez não compreendido. Eu falei, nossa, esse temperamento é um leão. E aí, quando eu fui entendendo, né, de temperamento, a psicologia foi me ajudando a entender personalidade e tal, eu consegui moldar um pouco, né? E aí hoje eu tenho uma comadre que é também amiga, que às vezes ela pergunta assim, nossa, mas você é mesmo colérico? Eu falei, aham. Se você me ver transformado em um furacão, você vai ver que eu sou colérico. É interessante esse comportamento de você ver algo e você ficar inquieto, de você querer ajudar, querer resolver. Porque, assim, ali atrás da câmera tem alguém que é desse jeito. Né? Só fazendo um parênteses, a gente estava no festejo da comunidade dela ali no Santa Terezinha. E terminou a Santa Missa, né? Começou a parte social e aí pediram para organizar as cadeiras, que tinham um monte de cadeira, né, empilhadas, para trazer para a quadra. E ela já queria pegar nas pilhas de cadeira e trazer. Eu falei, meu bem, calma, tem um monte de homem aqui, não precisa se preocupar com isso. Aí ela falou assim, não, é porque eu fico agoniado, eu quero ajudar, eu quero resolver. Calma, tem homem aqui para fazer força. Aqui. O temperamento move, né? E o perfil, né? A personalidade, a pessoa tem a proatividade ali, mas às vezes não é compreendido, né? Sim. As pessoas, nossa, mas aparece demais, né? Mas a gente precisa entender que nós somos complementares, né, Hélio? Então, assim, há quem precisa se expressar enquanto precisa do outro que está atrás da câmera também para filmar. E nós somos assim, nós somos complementares. A gente não faz nada só. Não faz. Existe até uma analogia, uma historinha, não sei, que diz que até para mentira existir tem que ter duas pessoas, né? Um para contar, outro para ouvir. A pessoa, se nós fôssemos todos iguais, coisa chata, né? Sim, seria. E aí a gente também não teria a possibilidade, a oportunidade de aprender com o outro. Sim. Né? Sim. E é interessante que quando a gente estava trocando ideia, justamente para construir esse bate-papo com você, uma das coisas que a gente estava mentalizando. Porque assim, eu acredito, de forma particular, que todo mundo nasce com a sua essência. Sim. E ao longo do tempo, a gente vai absorvendo um pouquinho de cada pessoa a qual a gente vai convivendo durante a vida. Sim. Certo? Mas até que ponto, né? No caso, eu, Hélio Marcos, até que ponto sou eu de verdade e até que ponto é uma essência sua, uma essência da Jessie? Então, isso é interessante, né? Porque nós não somos construídos sozinhos, né? Nós nascemos com uma predisposição, e são várias predisposições, na verdade, né? Nós temos uma predisposição genética, nós temos uma predisposição psíquica, né? Nós temos uma base. Mas essa base, ela é como uma forma, né? Vamos pensar assim de maneira muito prática. É como uma forma que ela vai tomando forma com o quê? Com aquilo que eu vou construindo. Então, eu me construo através de um contato com você, eu me construo através das experiências que eu tenho com a minha família, das experiências que eu tenho na escola, das experiências que eu tenho na prática da minha religião. As experiências, e não são só as experiências boas, as experiências desagradáveis também, elas servem para a minha construção. Entende? Então, eu sou construído, eu sou um conjunto de tudo isso. Tudo isso ajuda na minha construção e isso vai, junto com a minha essência, com a minha predisposição, desenvolvendo, os meus traços. E desenvolvendo o meu caráter, os meus traços de personalidade. O temperamento não se muda, mas se molda também com as experiências. Entendeu? Então, nós nem somos construídos sozinhos e depois de pré-construídos, porque nós estamos o tempo todo em construção, nós também não temos um fim em nós mesmos, né? Sim. O nosso fim, ele é também para o lidar com o outro, para o estar com o outro, para o se doar, sabe? E enquanto nós não compreendemos isso, não existe uma felicidade, não existe uma completude, porque nós somos seres finitos. Sim. Entende? Nós somos finitos, então nós precisamos pegar o que é finito e transformar em infinito.
Existem algumas teorias que inclusive você não vê na faculdade, por exemplo, mas que são boas teorias que estão por aí. Olavo de Carvalho, por exemplo, ele escreveu a teoria das 12 camadas da personalidade, sabe? E aí é incrível que no caminho dessas 12 camadas, ele diz que a ciência, ela nos desenvolve até uma 8ª camada. A partir dali, se você não encontra o transcendental, você não consegue caminhar mais, né? Ou seja, você vai caminhar, mas você não vai caminhar, porque o nosso fim é a morte, né? Sim. Não o fim, né? Mas o começo de uma vida a que nós viemos de fato, né? Ao mundo. Então, se você não se encontra com o transcendental, nem felicidade terrena não tem, sabe? Agora imagina só, você tem um sonho de comprar um carro, e aí quando você compra aquele carro, e aí? E aí você pode morrer, sua vida acabou, você não tem mais nada para realizar, sua felicidade está naquilo, entende? Então, eu estou usando um exemplo muito simples de um carro, né? Mas para querer dizer que, assim, quando o fim último está na matéria, sabe, não tem felicidade. Então, existe uma causa final, né? E aí existe uma causa formal também, né? Quando Aristóteles fala sobre as 4 causas, né? Fala sobre a causa formal que a filosofia traz brilhantemente. O que é uma causa formal que nós precisamos descobrir na nossa vida? Qual que é a forma dessa cadeira? A forma dessa cadeira para nós podemos olhar e pensar. Desculpe. Nós podemos olhar e pensar que essa forma, né, um pouco quadrada, com algum formato meio retangular em alguns momentos, mas não é sobre essa forma que a filosofia fala. A filosofia vem falar que a causa formal podemos dizer que é o para quê, né? Então, para que essa cadeira serve? Ela serve para que eu descanse. Ela serve para me apoiar, para me abrigar. Ela serve para me sustentar em algum momento de dor também. Talvez eu possa sentar aqui para chorar, para ser acolhido, não sei. Essa é a causa formal, entende? Então nós também precisamos descobrir a nossa causa formal, né? Não a nossa forma física, sim, mas a que viemos, entende? E você falando na forma, né? Muito eu já vi na internet, isso virou até uma certa trend, mas com um fundo assim, de uma realidade bem interessante, que é aquela coisa, a ânsia de ter, você luta tanto por ter o carro, né, como você citou, como exemplo, a ânsia de ter o carro e o tédio de possuir. Porque, pronto, adquiri o carro, e aí? Né? Qual que é o sentido? Exatamente. Pra quê? E eu particularmente acredito muito. Lógico que eu não tinha esse entendimento como a forma, né, como você falou, mas o entendimento de para quê? Para que eu tô aqui? Para quem eu estou aqui? Exatamente. Porque, como por exemplo, a gente já pontuou isso em episódios passados, mas é algo que eu quero reafirmar, né? E a reafirmar na frente de um psicólogo. O nosso propósito aqui com o Canivete Suíço é justamente levar uma mensagem, nem que seja uma frase, uma palavra, que possa ajudar alguém que está assistindo, né? Motivar, inspirar, abrir a mente. Né? Então, eu vinha pensando nisso quando eu vinha subindo para cá. Nossa, que projeto legal, né? Eu vinha pensando mesmo, até te parabenizar por isso, sabe? Obrigado. Porque falta tanto pessoas que queiram levar um bom conteúdo, que queiram levar algo que seja útil para a sociedade, sabe? Exato. Então, assim, parabéns mesmo, assim, sabe? Pela iniciativa. Desde o momento em que você faz contato até para convidar, né? Tem toda uma preparação, uma organização. Então, cara, parabéns. A sociedade precisa muito disso, né? Então, assim, e não existe lucro financeiro no que se está fazendo aqui. Então, qual que é o ganho? O ganho é aquilo que você leva para a sociedade, porque a gente recebe de volta. Com certeza. Né? Recebe de volta. O Olavo de Carvalho, ele diz nessa teoria das camadas da personalidade sobre, olha, por exemplo, o Brasil, ele é um país, em termos de país, é um país de 4ª camada.
Olha pra você ver o nível que nós somos como brasileiros. Porque na quarta camada nós somos ainda pessoas egoístas, voltadas para si, que precisam ser... ainda. Nós somos de quarta, sabe? A partir de sexta camada de desenvolvimento de personalidade é que você consegue voltar o seu trabalho para o bem comum. Olha só, como nós estamos longe. Conheço várias pessoas em sexta camada, né? Tá ótimo. Né? Essa atitude aqui, por exemplo, é uma atitude de sexta camada do voltar-se, né? E a gente pode pegar essa teoria, a gente pode falar também no caminho da perfeição, né? Também nas moradas, né? Então, tudo que faz nós crescermos como pessoa, a gente se desenvolvendo e voltando àquilo que nós somos. Então, sobre a pergunta, né, que você provocou no início, a nossa essência, nós trazemos uma predisposição, sim. Mas essa predisposição, ela é transformada, ela é moldada, ela tem um pouquinho de tudo aquilo que convive conosco. E por isso que é importante a gente entender o que a gente ouve, do que a gente se alimenta, dos nossos filhos, que os nossos filhos veem, do que eles se alimentam, né? Não é alimento físico, é alimento para a alma, não é alimento material, alimento para a alma, o que assistem, o que ouvem, né? Então eu tenho todo um cuidado, né? Não é qualquer ambiente que eu levo os meus filhos, não é qualquer festa que eu levo os meus filhos, sabe? Então assim, e aí isso é uma decisão minha, uma escolha minha, né? Quem quer, faça, né? Eu, como psicólogo, respeito muito as pessoas, as escolhas das pessoas. Agora, quanto a mim, eu e minha casa, nós sabemos o que nós queremos. Entende? Leandro, já entrando nesse viés, né, familiar, literalmente você, antes de chegar aqui, você tinha passado no supermercado, né? Absolutamente, passei no supermercado porque eu tava precisando comprar um lanchinho, né? A Jéssica falou, olha, tem que comprar uns lanchinhos pra Ana Luz levar pra aula de reforço, não sei o que e tal. Passei pra comprar umas questões pros filhos, né? Te pedi uma paciência. Isso aí é super tranquilo. A missão de um pai, né? Sim. Um chefe de família, o esposo. Sim. No seu dia a dia normal, no seu dia a dia dentro da simplicidade, dentro das tarefas que lhe né, entregue. Mas assim, curiosidade, lá dentro do lar, né, existe mais o Leandro psicólogo que vai conversar com a esposa, com os filhos, ou existe uma pessoa, um ser humano simples, no seu jeito de conversar, no seu jeito de repreender, no seu jeito de conversar? Então, eu costumo dizer para as pessoas, dos meus amigos, as pessoas que convivem comigo, porque é muito natural. Você tá na fila do banco em algum lugar, se você fala bem assim, nossa, eu sou psicólogo, a pessoa puxa o banquinho e quer te contar a vida. Não. Vamos separar uma coisa da outra. Vamos separar uma coisa da outra, né? Então, assim, com a minha família, com os meus amigos, eu sou super natural, não estou aplicando nada de psicologia. É claro que a gente não fica isento do conhecimento, né? Mas tudo que eu vejo, tudo que eu percebo isento de total julgamento, entendeu? Porque eu não estou para analisar as pessoas. Você não deixa de perceber, né? E você não deixa de falar, nossa, isso aqui pode provocar isso, então preciso proteger os meus filhos disso. Entende? Então, nossa, essa reação aqui pode ser por causa disso. Você é muito mais compreensivo, mas não de aplicar. Eu brinco com os meus filhos, sabe? Eu fico com raiva, não é? Eu chamo a atenção. Como uma pessoa normal, eu fico às vezes sem saber o que fazer diante de alguma situação com os meus filhos, entendeu? Eu imagino. Agora, é muito natural. Que se a gente pensa assim, como você falou, né? Numa situação que você não sabe como reagir, o que fazer. Aí a gente que, de maneira leiga, fica pensando, ele é psicólogo, ele vai saber o que falar. Não vai saber, não vai saber. Nós não somos perfeitos, não é porque eu tenho conhecimento que eu também nem posso querer, sabe? Você imaginou eu aplicar a psicologia dentro da minha casa? Que cansativo que seria, sabe? O tempo inteiro, entende? Então, assim, é claro que eu sou psicólogo sempre, o tempo inteiro, mas eu preciso me sentir tranquilo, sabe? De viver todas as emoções e permitir que todas as pessoas que convivem comigo vivam as suas emoções, entende? Agora, é claro que existe uma outra maneira, né? Ontem, por exemplo,
Minha filha, ela se zangou com uma situação, né? E aí eu chamei e falei, filha, vem aqui, olha. Ela, não quero mais, deixa eu te falar, vem cá. Você tá com raiva. Quando a gente fica com raiva, a gente de fato quer deixar as coisas, mas a raiva vai passar agorinha. Quando a raiva passar, você diz se você quer ou não quer. Aí ela olhou. Aí dei um beijo nela. Quando ela entrou, tranquila. Entende? Então, a gente precisa entender. É natural sentir raiva, tá tudo bem. E assim, em casa, cara, eu sou um pai, eu sou um esposo, não perfeito, sabe? Mas eu tenho uma rotina que as pessoas não sabem, né? Eu levanto às 5 da manhã. Então, levanto às 5 da manhã para fazer as minhas orações pessoais. A primeira coisa que eu faço durante o dia, às 5 da manhã, é me alimentar da palavra de Deus, né? Eu leio a palavra de Deus. Pois eu leio a vida de um santo também, todos os dias eu tento ler a vida de um santo para eu poder ficar com vergonha de mim e querer melhorar, e faço as minhas orações pessoais. Depois disso, eu preparo o café da manhã para minha família, né? E vou para academia um pouquinho, né? Deixo o café pronto, e aí Jéssica também, né? Levanta nesse mesmo horário. E aí ela já vai se organizar também para o trabalho, vai também começar a organizar as crianças. Chego da academia, eu vou ajudar a terminar de organizar as crianças. E ela sai com uma criança, eu saio com a outra, né? Ela passa para deixar José na mãe dela e vai para o trabalho. Eu passo para levar a Ana Luz na escola, e aí só depois disso que eu vou me organizar para vir para Araguaínas. Muitas pessoas não sabem, mas eu não moro em Araguaína. Olha aí. Eu trabalho em Araguaína, mas eu não moro aqui. Eu vivo aqui todos os dias, mas eu não durmo aqui. Era até uma dúvida que a gente tinha, né? O Leandro, ele morava fora. Não, mas ele tá morando aqui agora, a gente ficou nessa, né? Não, eu vivo aqui, porque até aos finais de semana a gente vem também, né? Pelos amigos, a igreja, sim. A gente tem toda uma convivência aqui também, mas eu não moro aqui, entende? Então, e aí aqui em Araguaína eu me divido, clínica, né? Os treinamentos, as palestras, também dou aula na faculdade, né? E aí depois dos meus compromissos de trabalho, vou para casa novamente, e aí vou ajudar também a dar banho nas crianças, para colocar para dormir. Lavar louça. Eu lavo louça para a Jéssica não estragar as unhas, porque é muito mais caro fazer as unhas 2 vezes por semana, né? Então é melhor que eu lave, mas de verdade, eu ainda lavo louça à noite, conto historinhas para as crianças dormirem, e todo dia é uma historinha que, ainda bem que tem um chat GPT agora, né? Que a Ana Luz disse, filha, hoje nós vamos escutar a historinha. Eu quero escutar a historinha do coração do Papai Leandro. Eu falei, historinha, peço pro chat, a historinha sobre o coração do Papai Leandro. Aí vem a historinha. E aí depois disso que a gente vai se organizar para dormir, para descansar, entende? E a gente dorme bem, a gente dorme cedo, entende? As crianças, eu não pego alguns compromissos à noite, são compromissos esporádicos, entendeu? Mas não todos os dias. Aula à noite para mim também, não mais, né? Eu me limitei. É claro que a gente deixa, às vezes, de ganhar dinheiro, mas tem coisas para mim que o dinheiro não compra. Então, colocar os meus filhos para dormir à noite, poder contar historinha para eles, isso o dinheiro nunca vai me tirar dessa presença, sabe? Não vai. Então, eu fiz escolhas. Eu perdi financeiramente alguns valores por fazer algumas escolhas, mas não me arrependo das minhas escolhas. Com certeza a família que você construiu, a família que você tem, de dinheiro nenhum vai pagar, dinheiro nenhum vai comprar. É porque assim, com o tempo, eu agradeço muito a Deus pela minha profissão, porque eu escuto muita coisa, e eu escuto coisas que aconteceram em outras vidas que já servem de exemplo para minha. Eu falo, olha, tem escolhas que você toma e que depois, com o tempo, você tenta voltar e não volta mais, entende? Falei, então isso aqui eu não vou deixar repetir na minha vida, né? Então eu já aprendi pelo exemplo de outra pessoa, né? Então a gente vai usando, vai aplicando. Então eu tenho 41 anos, assim, mas
Eu sou um idoso de 100, talvez. Entende? Com experiência, com conhecimento, com tanta coisa que eu já vivi. Porque assim, Leandro, a gente imagina, e agora você falando dessa maneira tão simples, no seu papel de psicólogo, assim como qualquer outro psicólogo, a gente imagina que ele tenha algo que vá nos orientar, nos ajudar, né, quando a gente vai no consultório. Mas parando para pensar, que interessante o quão, de repente, a minha dor, o meu problema, a minha decisão, seja um exemplo para você. Claro. Um ensinamento para ti. Claro, porque nós somos humanos. Todos nós somos humanos, entendeu? Uma vez a gente sempre, final de semestre, a gente, às vezes até durante o semestre também, né, nós nos reunimos, alguns psicólogos, professores, por exemplo, sempre tem aquela reunião, né? Você imagina assim, um grupo de psicólogos, né? E aí uma vez tinha até uns alunos perguntando para mim assim, nossa, imagine vocês, já pensou 8, 10 psicólogos reunidos, como que será uma sessão de terapia? Eu falei, nunca que né? É muita liberdade, tranquilidade pra gente conversar e ser a gente mesmo, porque ao contrário do que as pessoas pensam, entendeu? Não existe ninguém perfeito, né? Semana passada eu estava em São Paulo estudando um pouco, né? Participando de congresso, tal, gosto muito disso. E aí quando a gente estudava sobre regulação emocional, né, o cientista que apresentava o momento, ele falava sobre isso. Porque, Hélio, a gente tem um costume de achar assim, que emoções positivas, negativas. As negativas, então, elas não são boas, então não quero. As pessoas hoje, elas querem medicar a tristeza. Entendeu? Tô triste, já preciso de um remédio, não posso ficar triste. Entende? E a gente falava justamente sobre isso. São emoções agradáveis e são emoções desagradáveis de sentir. Mas todas são importantes. São importantes. Vem dizer, quantas vezes você não mudou de opinião depois de se decepcionar com alguma situação e deitar na cama e chorar decepcionado e você... Nunca mais, não é? Quem nunca, né? Então. E uma coisa interessante, Leandro, você falando a respeito dos sentimentos ruins, né, dos bons e dos ruins, mas que também os ruins fazem parte. Sim. Você falando, me veio na memória o filme Divertidamente. Maravilhoso. Que aquele não é um filme pra criança, gente. Aquele não é um filme pra gente que já é adulto. Porque tem um ponto do filme que mostra a importância da tristeza. Que fez, né, a personagem principal voltar lá atrás, relembrar, né, trazer as memórias dela, o que de fato fazia ela feliz. Né? Então, existe aquele pensamento, aquela frase, né, de que os sentimentos, eles são para ser sentidos. Exatamente, é isso, Hélio. As emoções, qual que é o grande ponto que você precisa observar na emoção? Um exemplo prático, se a emoção não é elástica, entendeu? Porque assim, ninguém é feliz o tempo todo. Não. Alegria o tempo todo também tem alguma coisa errada, você precisa verificar, entendeu? Poxa, como é que assim, o mundo tá desabando, você tá feliz? Tem um negócio aí. Senta aqui, vamos conversar. Entendeu? Agora, eu preciso entender que agora eu fico alegre, aí ok. Aconteceu alguma coisa, eu fico triste, ok, voltei. Então, fui e voltei. A emoção vai e volta. A nostalgia, outro dia eu vi um anúncio de que vai ter o filme do He-Man. Pra eu dormir foi... Aí eu falei, nossa, já tô esperando meu momento, vai ser meu momento, eu quero ir pro cinema, entendeu? A gente que assistiu quando era criança, então, né? Sabe, aí veio aquela nostalgia e tal, tudo bem, entendeu? Tudo bem. Aí outro dia veio uma situação, determinada situação, fiquei com raiva, eu falei, nossa, mas como pode a pessoa fazer isso? Raiva. Sou humano, vou sentir raiva, entendeu? No encerramento, estava até conversando em casa, falando para a Jéssica, no encerramento desse evento que eu estava em São Paulo, nós tivemos uma palestra muito impactante com o Dr. Cristiano Nabuco, uma grande referência da psicologia no Brasil e também internacional, mas é brasileiro. E ele trouxe uma palestra, sabe, tão impactante, que tinha momentos tão impactantes, com informações impactantes, vídeos e tal, que nós não pudemos gravar, porque eram informações sigilosas da Polícia Civil de São Paulo, que ele tem autorização. Mas para
para você entender, nós éramos um grupo enorme de psicólogos. Uma grande parte chorou, entendeu? Pelo impacto que foi a gente olhar assim, falando, nossa, como existe gente maldosa no mundo que faz isso com criança. Eram bem nesse tema, sabe? E aí eu olhei pro lado, muita gente chorando e tal. E aí você fala, nossa, nós somos humanos. Nós choramos, e ao contrário, a gente não reprime, entendeu? Então a gente brinca assim, nossa, qual que é a diferença? A diferença é que a gente dá liberdade para as nossas emoções. Quem convive comigo vai ver isso, entendeu? Se você fizer alguma coisa que eu não gosto, fica muito tranquilo. Você vai saber que eu não gosto, entendeu? Você vai saber. Eu posso não ser grosseiro com você. Você fala, pô, Hélio, da próxima vez não faz mais isso não, eu fiquei muito chateado com você. Entendeu? Eu vou falar para você tranquilamente. Então as pessoas talvez estranhem um pouco, né, em conviver com nós da psicologia, porque a gente não vai reprimir emoção, entendeu? Então se eu não tiver afim de vir até aqui, eu vou dizer para você que muito obrigado, fica para uma próxima. Tá tudo bem, e não tem peso sobre isso. Eu não tô afim, eu quero ficar em casa. Entendeu? Então... suas escolhas, né? São as minhas escolhas e tá tudo bem. E o que você vai pensar sobre isso me importa, mas vai ficar com você, porque é um problema seu. Entende? Então a gente precisa ser muito resolvido sobre isso. Emoção, ela não é pra gente sair esperneando, chutando as pessoas, né? Nossa, eu preciso dar vazão pra minha raiva. Ah, olha, você... Não. Aí desconta no primeiro que aparece. Não é assim dar vazão pra raiva, né? Dar vazão pra raiva é entender que a emoção, ela tem uma intensidade, tem um tempo. Então ela vem, aí eu preciso saber, opa, quando eu estou com raiva eu sou um furacão, então deixa eu tomar uma água enquanto a raiva vai diminuir um pouquinho, aí daqui a pouco eu vou voltar e vou dar pra você a minha opinião de que você não fez uma coisa legal. Entendeu? Sim. Mas eu vou dizer. Entende? Então, talvez isso impacte um pouco as pessoas que convivem com a gente, né? Porque você termina sendo um... Como a gente já comentou, né, GSU aqui, após cada episódio, até comentei outra vez, né, eu falei assim, meu bem, cada episódio que passa a gente fica mais inteligente. Porque realmente a gente começa a enxergar outros universos, outras perspectivas, outros mundos, outros assuntos com outros olhos. Sim. Eu tive um colega, na época que eu trabalhava na Honda, e ele trabalhava no TI, e ele contando que ele não sabia definir se aquele era um defeito ou uma qualidade. Porque às vezes você ia solicitar algo para ele, dentro do ambiente de trabalho, ele não conseguia entregar, porque ele estava imerso em um problema familiar, um problema em casa. E ele falou, cara, quando eu tô com um problema, eu vivo aquele problema assim, até se resolver. Só que a questão é que eu não consigo lidar com outras coisas. Eu tenho que resolver aquilo primeiramente para poder passar para um outro ponto. E quando é da mesma intensidade, como eu estivesse com alegria, eufórico, feliz, é a mesma intensidade. Então eu não sei se eu consigo dizer se isso é uma qualidade, ter aquele foco no problema ou um defeito. Então ele sempre falava isso, né? E o Leandro, né? Que agora conhecendo você mais de perto, não vejo simplesmente um Leandro, né? O Leandro também tem uma missão musical, né? Sim. Evangeliza através da música. Eu não vejo somente isso, eu vejo realmente um Leandro, ser humano, uma pessoa, sim, né? Simples como a gente. Sim. E é algo que as pessoas descobrem muito quando se aproximam de mim, sabe? Eu ouço muito isso, né? Outro dia até um rapaz que estava cortando meu cabelo, ele disse assim, ele falou, eu acho que você tinha que mudar um pouco o seu cabelo. Eu falei, por quê? Ele, não, eu acho que você tinha que deixar o seu cabelo talvez um pouco mais solto, um pouco mais leve, porque você usa seu cabelo assim e a gente te vê assim muito sério, muito distante assim, e talvez te deixe com a leveza que você tem, porque quando a gente conversa com você, se alegra, gosta de sorrir, gosta de às vezes contar uma piada, alguma coisa, e eu não tive essa impressão quando eu te vi, né? Eu falei, bom, tudo bem,
É a sua opinião, eu gosto do meu cabelo assim, tá tudo bem, vai continuar assim. Mas eu achei interessante a maneira de ele dizer, Sim. né? Olha, às vezes tem uma impressão de você, uma impressão, e quando a gente te conhece, outra impressão. Por quê? Eu penso que o nosso trabalho precisa ser cumprido com muita responsabilidade. Com certeza. Sabe? Então, eu sou muito ético no meu trabalho, sabe? Muito cuidadoso, muito zeloso, tento estudar bastante os casos, não trabalho com achismo, trabalho com ética mesmo. E todos os meus alunos já passaram por mim, mais de 300 psicólogos formados aqui na região, entendeu? Desde 2021. Então, todos eles podem falar do quanto eu os orientei sobre ética, do quanto eu já reprovei por causa de faltas éticas, porque é uma prerrogativa de reprovação, não porque eu quisesse. Mas só para entender o quanto isso é caro para mim. Uhum. Entende? Você precisa tratar com responsabilidade as pessoas, né? Até porque eu trabalho com a alma, a psique das pessoas, então o que há de mais profundo. Então tenho que fazer com responsabilidade. Mas isso não me isenta daquilo que eu sou, da pessoa leve que eu sou, de que eu não fico analisando as pessoas, de que é muito legal, eu sou legalzinho, é legal conviver comigo. Leandro, uma coisa que eu sempre acreditei, eu acredito, e foi uma coisa que conversando com outros convidados, eu pontuei, que é justamente por trás de todo e qualquer profissional existe uma pessoa. Uhum. E essa pessoa que constrói esse profissional. Uhum. Não é o profissional que vai construir a pessoa. Uhum. Se o Leandro, né, ele já tem na sua pessoa a dedicação, o compromisso, a fome por conhecimento, naturalmente, né, a gente já acredita, imagina e vê que ele vai ser um psicólogo, né, de Sim. alto nível. Sim. Então eu sempre pensei nisso e eu acredito muito nisso. Uhum. Correto? Uhum. E você falando do Leandro, simples, legalzinho. Gente boa. Gente boa, como você falou. Gente boa. Mais da responsabilidade que Sim. você tem para com o seu trabalho. Uhum. Tem um outro viés do seu trabalho, né? Uhum. Da sua bagagem, que é formar líder. Sim. Né? Formação de líderes, né? Sim. E você atua essa formação mais voltada para uma questão comportamental, estratégica, gestão comercial. Uhum. Como é que é essa linha de trabalho que você atua? Então, eu trabalho no desenvolvimento de competências de liderança, né? Então, isso envolve traços de personalidade, isso envolve habilidades comportamentais, não é? E eu realizo um trabalho que ele é direcionado, né? Direcionado porque não são protocolos simplesmente prontos. Uhum. Entendeu? Porque quando nós trabalhamos com o ser humano, nós precisamos entender quais habilidades ele já tem que podem ser melhoradas e habilidades que precisam ser desenvolvidas, entende? Mas eu não trabalho com pessoas prontas. Então, trabalho com pessoas que estão em caminho de liderança para desenvolver, né? E a visão estratégica, ela é um dos últimos pontos que são trabalhados, porque a visão estratégica, ela precisa também de um tempo de experiência. Sim. Entende? Então, isso vai se desenvolvendo com o tempo. Tem habilidades que você desenvolve com o tempo, né? E habilidades que você já consegue adquirir para você poder entrar no mercado de trabalho. Então as pessoas perdem muito boas posições porque não se preparam. E hoje, aqui na nossa região, nós temos uma particularidade, né? Não tem onde essas pessoas se prepararem. Então, os empresários, eles têm começado a investir nos times para poder subir o nível desses times, entendeu? Para conseguir ter ali dentro pessoas preparadas. Porque pessoas muito bem preparadas aqui no nosso mercado local estão bem alocadas. Uhum. Né? Já estão muito bem alocadas. Isso é verdade. Já são empresários, já estão bem posicionadas. Temos muitas pessoas competentes em Araguainas, muitas, inúmeras, bem alocadas, bem posicionadas, sim. Né? E muitas pessoas no mercado que são muito boas também e que estão esperando uma oportunidade. Então, que os empresários têm promovido isso,
né? E a gente tem visto isso se desenvolver na empresa, né? Desenvolve a habilidade das pessoas e vai dando espaço para as pessoas atuarem. É o caminho, formar as pessoas. Sim, uma coisa, se você falando na liderança, no líder, existe aquela ideia, né, de que o líder ele não se constrói, né, digamos assim, mas ele já nasce. Dentro do trabalho que você faz, que você é o proprietário da Lidera? Nós construímos a Lidera, a empresa, né, o ano passado, né, eu tenho também o meu trabalho solo também, né, como desenvolvedor de comportamento, treinador de comportamento humano, certo, também nessa frente. E aí, assim, como a gente tem essa ideia de que o líder, ele nasce, ele não é construído, dentro do seu treinamento, existe realmente esse pensamento, essa teoria, essa prática, ou realmente vocês, como você falou, vocês vão construir, você vai construir um líder? Um líder é construído, absolutamente. Nós temos habilidades que a pessoa já tem por causa da personalidade, por causa do perfil, temperamento e etc. Ok, mas isso mesmo eu tendo essa predisposição, ela precisa ser refinada, entendeu? Então, e quem não tem, também tem a possibilidade de desenvolver. Entende? Por quê? A psicologia traz que nós somos seres humanos autoatualizáveis. Entendeu? Isso significa que nós nos atualizamos, nós apertamos o F5 o tempo inteiro. Eu estou vivendo uma experiência com vocês aqui, que quando eu sair daqui eu não sou o mesmo. Eu estou aprendendo aqui com você, entendeu? Então eu não sou a mesma pessoa, sabe? E nem você. Com certeza. Entende? Então nós somos autoatualizáveis o tempo inteiro. Então o que isso quer dizer? Que absolutamente as habilidades que eu não tenho eu posso adquirir. É claro que isso vai ter um impacto, né? Porque isso depende da margem, depende da terra fértil que eu tenho, que pode facilitar e pode não facilitar, entende? Então, essa base que eu tenho, essa predisposição, ela facilita para que eu chegue mais rápido, aprenda mais rápido e também pode dificultar um pouco para eu aprender, mas é super passível de todos nós aprendermos, desenvolvermos. É só querer, buscar, né? O querer e o buscar, acredito que é esse ponto que, infelizmente, a gente está vivendo uma realidade que muitos não querem. Só uma ressalva que, assim, a questão de personalidade precisa ser muito respeitada sobre isso. Sabe? Porque, assim, tem pessoas que de fato não querem, não nasceram para isso, não se disponibilizam e tá tudo bem. Você não precisa querer ser a pessoa que vai direcionar e ir para frente. Tudo bem se você não quer ser. Entendeu? Eu desenvolvi um trabalho numa escola uma vez e um jovem falou assim, que o sonho dele era terminar o ensino médio e conseguir um emprego no frigorífico e estava tudo bem. Falei, é o seu sonho, tudo bem, né? O meu é de outro, mas assim, é o sonho da pessoa, então não vai querer ser líder, não entende? Não vai querer muito. Aí quem não consegue, não tem talvez essa predisposição, entendeu? Pode sofrer se for forçado demais. Sim. Entendeu? Eu lembro-me, quando eu trabalhei na Honda, eu trabalhei dentro da Honda acho que 4 anos, depois mais um, né? E lá, como eu trabalhava no marketing, eu sempre estava cobrindo os eventos, as reuniões, os treinamentos, para registrar, para poder enviar para a Honda. E, querendo ou não, eu participava do treinamento. Sim, né? sim. Querendo ou não, acabava captando ali uma pontinha de conhecimento. E eu lembro muito sobre treinamentos de líderes. E tinha vendedores que tinham uma alta performance em vendas, números, e eram trazidos para esse treinamento. Só que no ato de ser líder, não tinha o desempenho, né, como a empresa apostou.
E já tinham outros que falavam, eu não quero ser líder porque onde eu estou atuando, que é vendas, eu estou desenvolvendo muito bem. Além do que eu não quero assumir a responsabilidade de lidar com pessoas, ter que lidar com equipe. Então, assim, para ele, aquele ali era o conforto que ele estava, estava realizado e não queria assumir aquela responsabilidade de líder. E tá tudo bem. E tá tudo ok. Tá tudo bem, né? É uma escolha da pessoa e tá tudo bem, não é? Eu até tenho as habilidades, mas eu não tô afim. Né? Não quero viver sob pressão, as minhas escolhas hoje são outras, né? O ano passado eu tive que fazer uma escolha. Eu quis fazer uma escolha, né? Sobre alguma função. Olha, isso não faz mais sentido para mim e tá tudo bem. Entendeu? E esse ponto de escolhas, isso me faz lembrar justamente escolhas que eu tive com relação à música. Já tive sim a vontade de tocar em barzinhos, já me convidaram para tocar em barzinhos, e hoje eu penso entre aspas, né? Que bom que não aconteceu isso. Respeito demais todos os colegas que trabalham na música em barzinho, respeito demais. Inclusive tem músicos que tocam com a gente, né? Músicos realmente com a bagagem enorme. Porque justamente lá atrás eu trabalhava com filmagem e assim, chegava em casa no final do dia, ia filmar. De manhã, o dia inteiro, editando. Chegava de noite, ia filmar. E aí, essa filmagem era assim, até 3 horas da manhã. Passava semana fora de casa e chegou um ponto, não, eu saturei. Não é isso que eu quero. Com relação à decisão dentro da música, a gente se encontrou no casamento. Né? A música para casamento. Começa cedo, termina cedo, né? 10 horas no máximo a gente tá em casa. Então, assim... Mas isso não diminuiu o trabalho, a responsabilidade. Sim. Mas, para mim, foi algo maravilhoso. Foi onde eu me encontrei. Você vai se posicionando. Exatamente. Encontrando onde você vai se posicionar, se sentir bem. Exatamente. Né? Exatamente. Se sentir confortável, útil. Isso. E aí tem outros pontos da minha vida que eu tomei decisão foi... poxa, se eu emprego tanto esforço para a empresa X, Y, vou empregar esse esforço para mim mesmo, para os meus projetos. E acho que tem o quê? Acho que tem 6 anos ou 7, não lembro. De 2018, 2019 para cá, eu trabalho. Você trabalha em casa, né? Então, assim, foram minhas decisões e não me arrependo, de verdade, não me arrependo. Sei que foi muito desafiador, muito difícil. Imagino. Mas não me arrependo. Imagina. Isso tem acontecido muito no mercado, até por isso que quando eu falei que muitas pessoas boas do mercado estão muito bem alocadas, porque isso vai acontecendo, esse movimento vai acontecendo, você fala, nossa, eu faço isso aqui tão bem, né, e poderia talvez ser melhor remunerado, ser melhor reconhecido, então eu consigo tocar o meu próprio negócio. Isso é muito natural, acontece muito no mercado de trabalho, né? E aí o seu déficit ficou naquele lugar, né? E você está hoje em outro momento, mas é o seu direito também, né? Querer crescer, querer expandir o seu trabalho, e às vezes, né, você fica em um espaço limitado e não consegue dar o seu melhor, né? Então é totalmente um direito seu de fazer isso. O mercado hoje, ele pede por pessoas preparadas, dentro e fora das empresas. O mercado de trabalho hoje grita por pessoas responsáveis, criativas, entende? Resolutivas. E são habilidades que não são tão fáceis de se desenvolver. Não. Precisam de um tempo, precisa de predisposição de personalidade também para isso, sabe? Sim. E uma curiosidade, Leandro, nesse trabalho que você realiza com treinamento para a formação de líder, esse líder, ele está mais relacionado a um cargo, uma posição hierárquica, ou ele está mais relacionado à questão comportamental?
Como você pontuou, com habilidades, resoluções de conflitos. Então, dentro das empresas, espera-se que o líder assuma uma posição, né? Porque o líder, ele precisa estar entre a alta gestão e ele precisa estar entre o operacional, né? Então, é esperado que ele esteja nessa posição, entende? E aí nós trabalhamos os dois pontos, né? O estar na posição e o desenvolver as habilidades para essa posição. Então, termina sendo uma posição muito exigente, né? Porque exige do desenvolvimento individual da pessoa e o olhar para o desenvolvimento coletivo, porque um líder também, ele não é ninguém se ele não tiver uma boa equipe. Ele trabalha sofrendo muito, né? Então, ainda precisa ser uma pessoa com capacidade de lidar com outras pessoas. Entende? Sim. Mas essa posição, de fato para subir de nível, né? Porque ser líder da própria vida nós já somos. Né? Então, desenvolver habilidades para ser líder em que e onde? É a compreensão do doar-se, né? Porque muitas vezes até o financeiro não é a grande diferença, né? Mas o legado, o propósito também. Porque existe uma questão, se falando em mercado, muitas pessoas buscam um cargo de liderança, se falando exclusivamente em cargo, buscam cargo de liderança pensando no retorno financeiro. Sim. Né? Isso é uma coisa natural dentro do mercado. Sim. E existem pessoas que não pedem para ser líder, mas pelo fato de ter habilidades, de ter o desenvolvimento como líder, acaba recebendo essa... Vem parar nas mãos. Exatamente. Né? A pessoa foge, mas quando menos espera, né? Porque nos mínimos detalhes vem parar no colo da pessoa. Exatamente. Leandro, tem um ponto, se falando em liderança, que é o Leandro pai. Né? Você já pontuou um pouquinho como é a sua rotina dentro, né, do seu lar, da sua casa. E lá dentro eu imagino, sim, você tem um papel de líder, né? Você pontuou aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, a respeito dos seus filhos. Tá? Se você quiser, fica à vontade da maneira como você quiser. Porque, assim, naturalmente a gente percebe que você tem muito, nas suas palavras, a questão do seu jeito de ser com relação à sua religião, né? Você é católico, sim, né? Sim. E você tem uma missão dentro da música em evangelizar. E você fala uma coisa muito bonita, né? Com relação ao filho que você, né, teve, né? Isso mesmo. As pessoas perguntam assim, quantos filhos você tem? E aí eu sempre digo, nós temos 3 filhos. 2 na terra e 1 no céu, né? Porque a partir da concepção, nós sabemos que é uma vida, é uma alma, e nós fomos feitos para o céu, né? Então não está na terra o nosso segundo filho, mas está no céu e é um elo entre nós e o céu. Nós temos a Ana Luz, que tem 5 aninhos, vai completar 6 agora. Ana Luz. Nós temos um santinho que está no céu, não é anjo, né? Porque os anjos, eles têm a sua forma, a sua categoria própria. Então a gente tem mania, né? Virou anjinho, não virou anjinho, virou um santinho e está no céu, né? Nasceu, não chegou a nascer, mas é um santo que nos une. Sabe? Foi assim que nós ressignificamos, porque nós entendemos dessa forma, entende? E foi um momento muito difícil pra gente, sabe? E aí, eu me lembro que um médico disse pra gente aqui em Araguaína, falou, não, vocês não precisam se preocupar agora, vocês podem se preocupar depois da 3ª perda. E nós achamos assim, sabe, não foi uma grosseria da parte, porque é o que
ele tinha de conhecimento ali que a medicina trazia, né? Mas para nós que somos cristãos, uma vida vale muito, né? Então nós fomos buscar apoio fora, né? Busquei um médico, né, que é católico em Goiânia, e ele nos ajudou a entender o que estava acontecendo, a tomar todos os cuidados, a descobrimos uma trombofilia e pedimos muito para Deus, sabe? Eu quando vi a Jéssica chorando muito quando nós íamos para o hospital para poder retirar, né? Porque já estava sem vida e o corpo não expeliu naturalmente. E a gente vinha chorando, eu vi ela chorando muito e sofrendo muito, e a gente ainda sofre duplamente porque você fica no hospital no mesmo ambiente aonde quem está ganhando também, sabe? Então eu fiquei sentado com os pais que estavam esperando os filhos nascerem, né? E ela ficou nas salas de parto lá também, esperando no corredor junto com as mães que estavam ganhando. Então foi um sofrimento muito grande. E eu vi ela chorando muito. Nós pedimos para Jesus, eu pedi para Jesus que pudesse dar essa alegria de novo para nós, a mesma alegria que nós tivemos quando ganhamos a Ana Luz. E aí, no outro ano, né, Deus nos deu José, sabe? E foi uma história linda, sabe, Hélio? Porque as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Nós entregamos a nossa dor, entregamos o nosso filho, entendemos que é um santo, que é um elo entre nós e o céu. E nós pedimos para Deus, sabe? E Deus, ele deu e prometeu. Prometeu e deu, foram as duas coisas, sabe? Porque assim, prometeu e nos deu e prometeu que viria com saúde, me deu até o nome em oração, sabe? Então, quando a Jéssica engravidou do José, né, que está agora com 1 ano e 3 meses, a gente sabendo da trombofilia, né, e precisava tomar injeção todos os dias durante os 9 meses e mais 1 mês e meio depois do parto, né, e a gente muito inseguro com tudo aquilo, traumatizado com o que tinha acontecido, e eu falava para Jesus, né, e aí veio no meu coração o nome José. E aí eu conversei com Jéssica, falei, Deus está me falando alguma coisa, então eu vou fazer uma novena para São José, né? E aí fiz a novena para São José e pedindo a intercessão de São José pela gestação e tal. Quando estava terminando a novena, aí veio no meu coração o nome José. Aí eu disse para Jéssica, eu disse, vai ser homem e vai se chamar José. Ela falou, será? Eu falei, sim. Falei, vamos ficar calados e esperar o que Deus tem para nós, mas vai ser um homem e o nome vai ser José. O que você acha? Ela falou, eu concordo. E aí nós guardamos o segredo que Deus nos falou e esperamos o chá revelação. E no chá revelação era o José, né? Então assim, Deus é muito presente com a gente, sabe? Muito presente mesmo. E eu não consigo conceber a minha vida, não consigo conceber a minha família, a minha profissão sem a presença de Deus, sabe? Eu peço a Deus sabedoria todos os dias. Eu peço a Deus para me ajudar a usar as minhas palavras. Isso são coisas que eu estou falando aqui porque eu estou falando de mim também, né? Sim. Mas eu peço muito a sabedoria de Deus para lidar, para compreender os casos, para encontrar os caminhos certos, para ajudar as pessoas que me procuram. Porque não é algo que você vai estudar num livro, né? Não é algo que você vai aprender numa palestra. Posso até encontrar alguma técnica ou outra, mas a aplicação, o momento, a sabedoria, ela não depende só de mim. Eu sei que eu tenho uma sabedoria limitada, sabe? E para mim é muito caro, sabe? E eu sinto Deus muito presente o tempo todo. Eu citaria assim, sabe? Citaria muita coisa, muito detalhe do dia a dia sobre isso, entendeu? Porque Ele é muito presente mesmo na nossa vida, sabe? Muito presente. Mas eu faço questão, entendeu? De ter a minha vida particular, a minha vida dedicada a Ele, né? E eu pedi que Deus me desse uma família quando eu mudei de vida. Quando eu me encontrei com Ele, né? Eu trabalhava com música secular também, né? Trabalhei na igreja, depois saí para música secular, depois voltei novamente, entendeu?
E as pessoas às vezes perguntam assim, as pessoas, nossa, não me arrependo de nada que eu fiz porque me construiu. Eu digo, eu me arrependo. Eu me arrependo, entendeu? De muita coisa que eu fiz, entendeu? Uhum. Porque para mim, foi, claro, conheci pessoas maravilhosas, oportunidades muito boas, mas também oportunidades de fazer coisas muito ruins, entendeu? Que me distanciaram do céu. E isso para mim foi um arrependimento. Entende? Então, quando eu pude me encontrar, eu pedi para o Senhor, falei, me dá uma família, me dá uma nova oportunidade, eu quero viver diferente, eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Cara, foi incrível como Deus foi me entregando as coisas. E isso me faz lembrar, Leandro, um trechinho da letra de uma música do Rosa de Saron, que fala justamente, somos o que fazemos para mudar o que fomos. E inclusive está na minha bio do Instagram, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Não estamos falando de pessoas ruins, não disso, mas o que a gente foi lá atrás e de fato a gente se arrependeu, a gente tomou decisões para seguir outros caminhos, né? Como você mesmo acabou de pontuar. Eu acredito que hoje o pai que você é, o profissional que você é, a pessoa que você com a dedicação que você tem, é justamente para até mesmo construir, né, e deixar aquele Leandro do passado lá para trás, né? Eu acredito que muito a gente faz isso. Uhum. Acredito que todos nós, poxa, coisa lá atrás que eu fiz, que a decisão que eu tomei não foi legal, não me trouxe frutos. Sim. E a decisão que eu tomo hoje, eu quero gerar frutos, eu quero trazer bons frutos para minha vida, para os que estão à minha volta. E você falando na música, que você já foi da música secular, aí foi para a igreja, aí foi de novo, né? Mas hoje você tem uma missão de evangelizar por meio da música. Sim. Inclusive, acho que você já participou aqui na nossa comunidade, no São João, em alguns eventos. Assim, várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Então, assim, eu acredito que é mais uma forma de levar, né, a boa nova para as pessoas. A música tem um poder incrível, né? Porque além da música, eu vejo o carisma, sabe? Então, assim, eu tive uma habilidade que eu descobri também na adolescência, né? E aí foi uma história muito longa, né? Descobri na adolescência, comecei a cantar na igreja, e aí de repente eu comecei a sonhar um pouco mais com a música. E aí eu conheci na época o cantor do Garçom, né? Saiba que o meu grande amor... Eu conheci o Reginaldo Rossi e ele me convidou para cantar no show com ele, né? E aí eu cantei, um menino de 16 anos, né? E aí cantei e ele achou o máximo e me convidou para cantar no outro dia de novo. E aí eu fui de novo no outro show dele no outro dia, cantei, e aí ele patrocinou uma gravação para mim, a minha primeira gravação, né? Conseguiu dinheiro e pagou e tal. E aí disse que era para eu me intitular como afilhado dele e tal. E aí eu achei que a igreja era um espaço pequeno, porque eu tinha muito talento, né, e tal. E aí comecei a buscar outros palcos, né? Só que experimentei muita coisa, e gravamos CD, e gravamos DVD, foi uma experiência muito boa. Mas quando nós gravamos o DVD, eu já não estava mais feliz com tudo aquilo, né? Porque eu subia nos palcos num sábado à noite, no domingo eu estava na minha comunidade, ia na missa, olhava os microfones da igreja e ia embora chorando. Às vezes eu nem conseguia ficar na missa até o final, porque eu ficava angustiado, falei, que saudade, por que eu não tô aqui? E eu tinha estado num baita palco no dia anterior, entendeu? Mas aquilo não preenchia, né? Não me preenchia, e aí eu comecei a terminar o show, terminava chorando, eu chorava quando ia trocar de roupa no camarim, não sabia por quê, um vazio, e depois eu fui descobrindo, eu falei, não é aqui, né? E aí tiveram várias outras experiências que eu fui me encontrando, e aí decidi, falei, eu não quero. Nossa, mas você terminar de gravar o DVD e não sei o que e tal. Eu falei, não quero. Né? Mas o que você vai fazer? Vai estacionar. Entende? Eu quero outro sentido para minha vida. E busquei,
Entendeu? Busquei e foi incrível, porque hoje é leve, não é? Então, assim, aí a música, ela é um carisma. Eu tenho o carisma da ministração da música. Entende? Então não é sobre capacidade vocal, eu não faço nenhum tipo de apresentação musical, entendeu? Eu não aceito ir em algum lugar para mostrar o meu talento cantando, não é assim que eu me sinto. Eu vou em algum lugar para ministrar a música sobre as pessoas. Então eu entendi que é um carisma, e o carisma ele não é para mim, ok? Então o carisma ele é um dom efuso, né? Então ele vem para o bem da comunidade. Então o que eu posso fazer? Eu preciso usar isso em prol da comunidade. Então tem um evento para animar, tem alguma coisa para fazer, tem uma noite católica, tem alguma coisa, o meu carisma vai estar se for convidado, porque ele não é meu, né? Ele está comigo, mas é para o bem, para a edificação da comunidade. Sim, eu me lembro bem, Leandro, eu tive um tempo da minha vida aulas de canto com a professora Verônica, né, uma excelente pessoa, que tinha dias que a aula de canto não era sobre técnica. Não era. A gente sentava e conversava. Eu saía de lá, eu saía assim, meu Deus. Porque literalmente era uma como é que eu vou dizer? Uma aula de alma. Ela falava, Hélio, vai ter momentos que você vai cantar e, ok, todo mundo vai falar assim, cantou bonito, ok. E vai ter momentos que você vai cantar, você não vai cantar nota alta, você não vai cantar forte, você vai cantar canções que como se fosse assim, uma oração, e vai ter gente que vai se derramar. Seja lá no seu trabalho, no casamento, seja na sua igreja, você vai cantar como se você estivesse sussurrando, vai ter gente que vai se derramar, porque não é sobre a técnica. Não é sobre a técnica. Não é sobre você alcançar uma nota alta, uma nota super grave, mas não. É como você vai conduzir essa música. A mensagem que você vai levar, o sentimento que você vai levar. É isso. Ontem eu toquei na missa, né? Graças a Deus. E terminou a missa, eu virei pro Rony, que é um amigo, né? E a gente toca junto, eu falei pra ele, pronto, Rony, me redimi do domingo passado. Porque domingo passado que eu toquei, sabe aqueles dias que nada se encaixa? Entendi, se sente que não foi. Não foi, né? Mas assim, graças a Deus ontem realmente foi muito bom. Eu digo, pelo fato da responsabilidade que a gente tinha, de poder ter tocado, cantado bem na Santa Missa, e a gente tem a plena consciência que aquilo ali não é um show. Não é um show. Não. Aquilo ali realmente é uma parte, lógico, muito importante dentro da Santa Missa, mas com a missão. É um serviço. É o serviço, né? Exatamente. Você coloca a serviço, né? Então, eu penso muito como você, entende? E quando nós entendemos o que é um carisma, a gente entende isso. A gente sabe que essa é a forma, entendeu? Que é você transformar o que você tem para a edificação da comunidade, né? Então, se você vê eu faço questão de levar animações até show, pode ser um aniversário de cidade, alguma coisa. O repertório são músicas conhecidas, entende? É música que o povo canta e eu ministro para o povo cantar e repito a letra. Então você não vai ver eu subir para poder tentar exibir. Muitas pessoas cantam muito melhor do que eu e tá tudo bem, entendeu? Então não é sobre isso. É sobre um trabalho, é sobre um exercício. Então, se não for para rezar, se não for para... É claro que a gente brinca um karaokê, uma coisa, com os amigos em casa, para se distrair e tal, é outra coisa, entende? Agora, ir publicamente, eu vou publicamente com um legado, para exercer o meu carisma, e não para apresentar um talento que não é assim que eu vejo. Então, o serviço tem que ter um para quê? Para quê? Um propósito. Exatamente. Tem que ter. Leandro, antes da gente ir para perguntas, né, que a produção preparou, são perguntas mais técnicas sobre o Leandro Pessoa, o psicólogo, o cantor, o músico, o palestrante. Falar, né, hoje o nosso episódio é patrocinado aqui pela Doçuras de Amor, né, biscoiteria.
E se você quiser, né, encomendar o seu biscoito para colocar lá no hall de entrada do seu consultório, quiser, Leandro, pode ficar à vontade. Né? Os biscoitos têm vários sabores, esse aqui inclusive é o de café, né? Eu particularmente gosto demais para tomar com café. É muito bom. E se você quiser encomendar, né, o biscoito personalizado com a marca, logo da sua empresa, a Neislane também faz, tá? É só você acessar o QR Code que tá na tela, você vai conhecer o Instagram, você vai conhecer o trabalho dela. A Neislane que literalmente coloca a mão na massa, né? São biscoitos artesanais, ok? Que você pode encomendar, personalizados com sua marca, para fazer um café, deixar ali no seu consultório enquanto o seu paciente aguarda, tá bom? Então é só acessar o QR Code e falar com a Neislane, doçuras de amor, ok? Já vou encomendar o meu pro consultório. Pronto. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso, muito bom. Agora a gente vai para perguntas da produção. Se você quiser mais água, tá? A Jessie vai trazer mais água, tá? E aí, Leandro, as perguntas, como eu falei, são perguntas, eu acredito que muito simples para você, tá? Vamos lá? Vamos lá. Uma das perguntas, ela tem muito já a ver com o que a gente conversou com relação à construção do nosso ser, né? A gente enquanto indivíduo, pessoa, né? E aí você até respondeu, né? Muito do que a gente é uma construção, né? Com o tempo, né? Você acaba pegando a essência de um pouquinho de um pouquinho de outro, né? E complementando justamente esse ponto, como uma pessoa sabe se o que ela acredita sobre si, sobre ela, foi ela quem construiu ou se foi algo instalado nela por uma relação importante? Então, interessante essa pergunta, né? Olha só, o nosso cérebro, ele tem uma facilidade muito mais para se conectar com o que é familiar, né? Com o que ele já é habituado ou com o que ele já reconhece como mecanismo que existe dentro de mim. O que é que eu quero dizer com isso, né? É que eu tenho, de fato, uma facilidade muito maior para eu manifestar aquilo que já existe dentro de mim de alguma forma. Sabe aquele ditado que nem é ditado, uma frase, na verdade, que fala: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, né? Porque eu consigo analisar em você características que eu conheço, que tem, de fato, às vezes uma conexão comigo, que existam em mim, né? Então, elas vão se conectar muito mais rapidamente, sabe? Então, esses mecanismos, eles são aprendidos e nós vamos instalando em nós alguns esquemas, sabe? O que acontece na nossa vida vai instalando em nós alguns esquemas. E esses esquemas, muitas vezes, eles norteiam a nossa maneira de ser e de se comportar. Entende? Por exemplo, você vê a manifestação de um adulto, né? De repente, um adulto, isso não é regra, tá, gente? Estou falando de possibilidades. Você vê um adulto que de repente a gente está aqui tentando negociar alguma coisa, e aí porque não está de acordo com o que eu penso, né? Não quero mais saber então. Não quero mais saber, e saio chutando as coisas aqui. Opa, eu tenho 41 anos. Eu fiz muito isso quando eu tinha 7, né? E essa situação agora com você me fez manifestar um comportamento da minha criança, um esquema que foi instalado naquela época por alguma situação, entende? Então nós temos sim uma facilidade de apresentar isso, mas isso não é regra. Sabe por que não é regra? Porque nós precisamos trabalhar a nossa autoconsciência. Então não é porque existe dentro de mim a predisposição para esse comportamento é que eu preciso me comportar assim, porque eu preciso ter uma autoconsciência de que hoje eu posso responder, sentir a raiva, mas responder como um adulto saudável. E como é a resposta de um adulto saudável? Entende? Sim. Então, não sei se respondi,
né? O que você gostaria. Mas sim, né? Existe esses esquemas que podem nortear a resposta, mas existe a autoconsciência que traz o poder de reflexão e de ressignificação da resposta. E mais, para completar e finalizar essa pergunta, Viktor Frankl, ele diz que tudo pode ser tirado de mim, sabe? Menos o poder de ressignificação diante dos fatos. Então isso quer dizer que nenhuma situação vai tirar de você o poder que você tem de se comportar, de decidir como você vai responder às situações. Então, sem essa, tá? Eu sou assim, você não é Gabriela. Né? Leandro, que resposta, realmente uma resposta assim, bem completa, né? Bem clara. E inclusive a sua resposta ela tem uma correlação com a próxima pergunta. Muitas vezes a nossa felicidade está condicionada à aprovação do outro. Como resgatar o bem-estar individual sem se tornar alguém egoísta ou isolado socialmente? Olha, essa é forte, hein? A felicidade, ela é subjetiva, né? Ela é subjetiva. O que me traz felicidade não é o que traz felicidade para você, entendeu? Agora, eu não posso condicionar essa minha felicidade à sua aprovação, né? Eu preciso buscar essa conexão. Para buscar essa conexão, eu preciso compreender aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz feliz e ter o poder de decisão diante das situações. Entendeu, Hélio? Porque o que faz muito as pessoas não se encontrarem com a própria felicidade é essa desconexão com o que ela é. Sabe? A desconexão com o que eu sou. Olha, eu trouxe aqui várias opiniões minhas como pessoa, escolhas minhas. Eu sou um profissional da saúde mental que respeito todas as escolhas, respeito as iniciativas, as pessoas que me procuram, independente de qualquer situação. Porém, eu tenho as minhas escolhas para eu viver, entende? E com essas escolhas é que eu construo a minha felicidade. Então, o que é o conceito de felicidade? É a conexão com o propósito. É o estabelecimento do propósito que nós precisamos fazer, entende? Quando nós entendemos qual que é o nosso propósito e assumimos a nossa posição diante do nosso propósito, a opinião do outro não vai influenciar aquilo que nós somos, entendeu? Vai ser respeitado, porque nós somos seres sociáveis. Eu tenho que respeitar as regras sociais, saber viver em sociedade, mas não submetido a ela. Perfeito. Perfeito. Leandro, desde já quero te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite, né, de construir esse episódio. Sem dúvida, vai ser mais um momento que já a gente vai falar assim, a gente tá mais inteligente, mais um pouquinho inteligente. E eu da mesma forma, aprendendo aqui com vocês. Porque realmente foi um papo maravilhoso. É uma conversa muito boa, de muito aprendizado, muita bagagem. E que bom conhecer alguém com a bagagem que você tem e ao mesmo tempo uma pessoa tão simples. Que bom. Né? É legalzinho. Legalzinho mesmo, legalzinho. É gente boa. E gente boa. E assim, de verdade, a gente fica feliz, eu fico muito feliz por isso. E aqui a gente já tem uma regra, né? Todo final de episódio, a gente pede pro nosso convidado deixar uma mensagem para quem tá assistindo, seja uma mensagem na área da psicologia, tomada de decisões. Fique à vontade, a maneira como você quiser, tá? Mas você não escapa de cantar uma música pra gente encerrar de vez nosso episódio de hoje. Cara, primeiro, Hélio, eu quero te agradecer, né? Agradecer demais também a equipe de produção que tá aqui. Eu fiquei muito feliz em poder conhecer vocês, né? Muito feliz pelo seu convite também. Fiquei encantado com a estrutura que você preparou aqui para essa gravação, a estrutura do seu estúdio também, do seu trabalho musical. Então gostei muito, fiquei feliz em poder conhecer, perceber e sentir de perto o seu talento também. Desejo muito sucesso para vocês, tá?
E para você que está nos assistindo, eu quero finalizar falando sobre a importância do sentido, né? A importância de nós encontrarmos a conexão com os nossos propósitos, sabe? E deixar que os nossos propósitos, eles norteiem a nossa vida, entende? Para que nós possamos sair dessa fragilidade de viver, sabe? Talvez muito apegado àquilo que é absolutamente material, né, aquilo que é absolutamente frágil e que passa, mas que a nossa conexão ela possa ser muito mais profunda do que isso. É sobre sentido, sobre dar sentido. Né? Que bonito, né? Que bonito ouvir isso. E, mais uma vez, obrigado de coração por ter aceito esse convite. E assim, você falou na nossa estrutura... a nossa estrutura aqui, inclusive, tem, né, um dedinho, né, até uma mão inteira da Tentem Utilidades, que abraçou esse projeto, e a Márcia Oliveira, que é a gestora, é uma pessoa assim, incrível, nos concedeu, né, parte aqui do nosso cenário, né, os livros, no quadro Nossa Bandejinha de Café. Então, assim, um abraço à Márcia. E para você que está procurando algo para decorar o seu escritório, a sua casa, utensílios domésticos, Tentem Utilidades, né? Já tem mais de 20 anos de mercado. Então, assim, você procura algo para sua casa, para o seu escritório, só procurar Tentem Utilidades, que a Márcia, juntamente com toda a equipe, vai lhe atender com o maior carinho. E só ir lá, Avenida Prefeito João de Souza Lima, ali pertinho da igreja, Tentem. Leandro, a gente, né, no início aqui conversou e eu falei pro Leandro, você não vai embora aqui sem cantar uma canção que particularmente para mim é uma canção muito linda, às vezes que eu já toquei por aí em algum evento corporativo, até mesmo um evento ali no social depois da cerimônia. É uma canção que eu tenho um apreço muito grande, uma canção do Almir Sater, Tocando em Frente, que inclusive eu vi o Leandro no Instagram cantando, né, acompanhado de uma viola. Você falou que é seu primo, né? Meu primo, exatamente. Toca uma viola lindamente. Eu não toco assim lindamente, não. Ele toca bem. Assim. Leandro, assim, mas eu gostaria de pedir pra você, pra gente encerrar, né, o nosso episódio, encerrar com essa canção. A gente pode fazer isso? Vai ser um prazer enorme. Essa canção fala muito de mim, né? Você escolheu muito bem. Fiquei feliz assim pela conexão. Fala muito de mim. Eu desejo que toque muito o coração de vocês aí. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Aí. Show. Leandro, mais uma vez, obrigado de coração. Satisfação. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz. Esse é o Canivete Suíço, em histórias que inspiram e fazem bem. Deus abençoe.